E aí, então, rádio ouvintes, né? Esse é um hábito que eu não perco, mas enfim, eu sei que nós estamos aqui em vídeo. A ideia hoje é fazer um sarau dentro de uma programação que a Secretaria Municipal da Cultura armou para homenagear uma das mais importantes escritoras e dramaturgas aqui de Porto Alegre, a Vera Caram. O nome desse ciclo, Leituras Online, Vera Caram, 60 anos. Então, estamos aqui, o professor Luiz Augusto Fischer, Diego Grando, teremos participações especiais também ao longo do nosso sarau, e eu já passo a bola direto para o professor Fischer, para ele nos falar um pouquinho sobre a Vera, sobre a obra da Vera Caram. Professor. E aí, tudo bem, pessoal? A Vera é o seguinte, a Vera era uma figuraça. Eu convivi com ela, não muito intensamente, nunca fui amigo íntimo dela, mas eu convivi com ela assim, uns bons anos, na metade dos anos 80 enfim, até o fim da vida dela. Era uma presença muito engraçada, porque a Vera, assim como muitas outras mulheres, muito mais do que homens, era dessas criaturas assim que tem um senso de observação ferino e uma visão sarcástica, assim, mas discreta, sabe? Ela era aquela assim que era capaz de dar uma estocada no sujeito, mantendo a cara em ponto morto, assim, né? E depois comentava e tal. Esse tipo de coisa era muito interessante de observar, porque era meio que, lendo hoje os textos dela, né, já bastante afastado no tempo, né, do tempo em que eu convivia com ela, a gente vê como esse padrão de observação e de visada ferina e tal, como ele é a matriz do jeito como ela escreve, né? Um personagem falando, aí ele fala e comenta o que ele está falando, meio que antecipa o que alguém pode pensar sobre o que ele está falando e tal. E era isso, era uma figuraça, assim, eu gostava muito dela, entre outros motivos, porque essa nossa relação, que era esporádica, ela acontecia mais assim, tipo, na entrada de peças de teatro, na entrada de show, a gente tinha uns amigos comuns, uma amiga em particular, assim, muito, muito forte para mim e para ela, era comum entre nós dois, e ela gostava de fazer comentários, assim, venenosos, né? E, bom, quando o Fernando Abreu começou a se assinar Caio F., e tinha a Cristiane F. também, drogada, né, que era a alusão que o Caio fazia, a Vera passou a se chamar de Vera K., né? E então ficava meio Vera K e tal, e ela me chamava de LA, Luiz Augusto, com seu criado. Então ficava uma piadinha assim, Vera K, LA e tal, e ela perguntava, às vezes aludia a coisas dos nossos conhecidos comuns. E era isso, assim, era uma figura muito doce, muito querida. Ela era amiga do Caio? Amiga, eu não sei, acho que conheceu o Caio, mas acho que não era do círculo de relações diretas do Caio, não. A Vera é bem da nossa... Eu acho que eles têm uma proximidade grande, assim, não só na coisa do humor ferino, da ironia, como da coisa meio depressiva, assim, dos temas que vão... Né? E dessa consciência de que tudo é meio que um teatro, né? Tanto que mesmo os contos dela assim, são muito teatrais, quer dizer, sempre tem alguém atuando, tem muito diálogo, né? Eu, esses tempos até comentei, não sei se não foi lá no nosso sarau lá no Ocidente, eu fico imaginando como seria a Vera hoje, quero dizer assim, nos últimos 10 ou 15 anos, quando a gente tem uma chance muito maior de escritores trabalharem para a tela, né? Fazendo roteiros e tal, como é o caso da nossa queridíssima Cláudia Tages, que tem um humor parecido com o dela, mas a Cláudia é mais para cima do que a Vera é um pouquinho mais deprê, né? Mas, enfim, a Vera tinha um poder de flagrar essas minúcias, sabe, do diálogo e trazer isso. Boa de diálogo, né? Boa de diálogo. Não, isso eu ia dizer, também isso ela tem em comum com o Caio, né? Mas a Vera é bem da minha geração, da nossa geração cronológica, né? Ela era de 59, e ela, na verdade, quando ela ficou adulta, o Caio já não estava aqui, né? Então, certamente ela era leitora do Caio, e ela pegou mais, foi aquele momento ali do teatro besterol, sabe, quando começou a aparecer aqui, que tinha, sei lá, o Renato Campão, enfim, o pessoal de teatro tinha muita relação com isso, né, o Zé Adão Barbosa e tal.
que gostava de fazer essa coisa debochada, assim, que parecia uma trivialidade, mas ali adiante tinha uma compreensão crítica do mundo muito forte. É isso, então é uma lembrança de coraçãozinho aqui da Vera K, grande figura. Não, e eu li ali nesse livro que a gente vai fazer as leituras, né, no Obra Reunida, que a estreia de um texto dela aconteceu no Porto de Elis. Eu achei incrível isso. Foi no verão de 92, o Porto de Elis, uma das casas noturnas da cidade, que também movimentaram, mas achei bacana isso de não foi num teatro convencional, né? Ela começou ali numa história que já é por si só mais alternativa, achei de interessante. Já é o de grude. Total, de grude. Diego, vai lá. Tá. Então tá, pois é, nessa de apresentação, enfim, eu não tive nenhuma uma experiência na vida de poder ter conhecido ela, cruzado com ela, muito embora hoje eu estava me lembrando que eu vi lá pelo início dos anos 2000, e acho que na época eu não sabia que era uma peça dela, nem nada, mas eu assisti uma montagem de Ano Novo, Vida Nova, sei lá como, né? Mas acabei assistindo meio sem querer. Enfim, mas como eu não tenho essa proximidade, nem geracional, nem de fato física, de ter conhecido, né? Eu separei aqui para começar lendo, que acho que funciona como apresentação também, um texto, uma espécie de biografia, uma autobiografia dela, autoapresentação, né? Que é a que saiu naquela coletânea de contos, de quando ela fez a oficina da CIS Brasil, e aí, em geral, o autor escrevia a própria apresentação, e já é uma apresentação que tem, acho que aquilo que o professor falava, né, uma capacidade de observação, de autoobservação, uma coisa meio bem humorada, sem ser muito escrachado e tudo mais. Mas ela diz o seguinte: Vera Caran, também desconhecida como Vera K, é natural de Pelotas, embora seja difícil de acreditar que uma pessoa nascida em Pelotas seja natural. É professora de inglês, eterna estudante de letras e ex-atriz, tendo largado a carreira por razões obscuras no auge do anonimato. Adora cantora de blues, aí também tem um contato forte com o Caio, né? Adora cantora de blues, é apaixonada por Eugênio O'Neill e fã incondicional de Lígia Fagundes Telles. Não menciona a idade, mas deixou escapar que lembra da Revolução de 64, da Casa Louro, da revista Escrita e frequentou os resquícios da Esquina Maldita. Adora a pimenta, sabe de cor. Sabe de cor E o Vento Levou e leu A Convidada 7 vezes. Tem o estranho hábito de falar de trás para diante. Aceita críticas, mas só pelo correio e acompanhadas de fotos 3x4. E aí tá essa muito legal. Tu sabe que, Kátia, de repente tem uma coisa na Vera que tem no Caio e de repente é um humor de Porto Alegre, né? Que é esse humor um pouco assim, é uma mistura de ácido com autodepreciativo acho que sim. E tal, né? Acho que sim. De repente vai ter entrou um gato em cena ali, ó. Opa! Eu acho que tem algo, é uma coisa que me chama a atenção também, que tem algo de, assim, a gente ouve um certo sotaque porto-alegrense, mas sem ser apenas isso, né? Sem ser restrito. Me parece que eu não tenho muito a noção de como é que é, enfim, como é que vamos propor o texto dela é percebido. Vamos fazer uma mesa redonda sobre isso, então. Tese do humor porto-alegrense na Vera K e outros. Mas eu não sei muito bem como é que o texto dela seria percebido, mas me parece que não seria uma coisa assim, é só Porto Alegre, né? Mas acho que a gente percebe isso, acho que tem um híbrido legal aí. Beleza, a gente vai ouvir agora, assim, a própria Vera falando. Eu capturei um trechinho de uma entrevista que ela deu para o Luiz Antônio Assis Brasil, aliás, com quem ela fez, né, a oficina famosa de escrita criativa, e essa entrevista é do acervo da família e foi uma edição do Clube de Criação da Fabico, portanto, lá na comunicação da URGS. A gente ouve 2 trechinhos, ela falando um pouco do seu trabalho. Vamos lá.
Tem várias coisas que eu tenho assim como início, né, que eu acho que foi o caminho, não, elas se confundem um pouco, né. Teve uma coisa assim, de desde pequena gostar de escrever diário, né. Então, aquela sensação de que as coisas têm que ser registradas no papel, isso sempre me acompanhou. Mas muitas adolescentes fazem isso, se tornam escritoras. Mas né? Onde é que está a diferença da coisa? Tá, de que eu acho muito mais fácil para mim me expressar escrevendo. Acho que me expresso com mais interesse na escrita do que falando. Né? E tenho muito prazer de fazer isso. Então eu faço, é a coisa que eu faço com mais conforto, o que não quer dizer que sempre o resultado seja bom, mas faço com conforto, com prazer de estar fazendo. Não é uma coisa que eu sofra para fazer, que me canse. Não, é uma coisa assim que parece que eu estou brincando. Assim. Quando eu digo que eu escrevo com facilidade, eu quero dizer que o resultado nem sempre sai bom. Eu escrevo muita porcaria com a maior facilidade. Pouco talento para as coisas, entende? Eu não tinha muita confiança em mim, nas coisas que eu fazia. Eu achava que eu não ia nunca fazer nada muito marcante, ou me destacar em nada. Isso é uma coisa natural em mim. Eu sou uma pessoa assim que leva as coisas a sério, num sentido assim de que eu não sou superficial e eu não gosto da superficialidade em nada. Às vezes sou até um pouco exigente demais com a vida, né, com as pessoas e com os trabalhos. Eu acho que meu texto tem humor, as pessoas riem, mas eu faço questão de que isso não seja ressaltado. Eu noto até que eu escrevo contos em fases diferentes de quando eu escrevo peças, mas é um trabalho que vem paralelo, né? Eu nunca parei de escrever contos, eu só não tinha, assim, não teve um destaque que teve da dramaturgia. Ok, então, vamos seguindo aqui com o nosso sarau. Vou pedir, então, para o professor Fischer fazer a sua primeira leitura. Dá-lhe, professor. Eu vou ler um conto dessa edição que a Kátia já mostrou, do nosso valoroso Instituto Estadual do Livro, que tem exatamente essa função aqui, né? A função de juntar esses materiais de gente importante como a Vera Caram, como Oliveira Silveira. Estou lembrando de 2 livros que saíram dessa mesma fornada aqui. E aqui tem um conto chamado 1º de Maio. Eu não vou ler inteiro porque ele é meio grandote para leitura aqui. Olha o gato aí. O gato acha que o problema é que ele tem que estar na cena, entendeu? Não a Vera Caram. O conto se chama 1º de Maio e é um esquete. Né? Eu vou ler o comecinho dele. Diz assim: eu tenho de fazer isso, é obrigação minha verificar se todos os passageiros estão acomodados, o senhor me entende? Não suporto ver gente mal acomodada, gente se encolhendo perto da janela que o companheiro do lado que pagou a mesma passagem, nenhum tostão a mais, está ocupando mais espaço e isso não deveria, em hipótese alguma, mas de jeito nenhum mesmo ocorrer. O senhor me entende, doutor? Como psicologia. Então, o senhor acha que isso é perder tempo com psicologia? São relações humanas, doutor. E o senhor, na sua profissão, o senhor vai me desculpar, mas o senhor deveria saber disso melhor do que ninguém. Não, melhor do que ninguém eu não digo, mas no mínimo melhor do que eu, que não sou estudado nem nada. Do que é que eu estou rindo? Não, doutor, não é do senhor. Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Ora, essa que ideia. Mas é que eu me lembrei de uma coisa, aliás, de 2. Eu só posso contar uma. Isto é, se o senhor quiser ter a bondade de ouvir, não é mesmo? Qual delas? É que uma vez uma senhora toda arrumada, daquelas que tem nojo de estar ali andando de ônibus, mas não tem dinheiro para andar de táxi, é assim que eu vejo, pelo menos o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, para eu não enrolar. Ah, claro, doutor, o senhor tem mais o que fazer. Todo mundo tem mais o que fazer. Que mulher? Ah, do caso que eu ia contar, é que eu lembrei que um dia essa senhora em questão estava reclamando do troco e começou a me xingar, e a mulher só dizia: eu tenho 2 faculdades. 2 faculdades. E repetia isso como se fosse uma baita de uma vantagem em cima de mim. E eu disse: desculpe, doutor, não é do senhor que eu estou rindo, mas da cara daquela vadia nojenta. Eu disse que ela devia saber muito mais do que eu, já que ela tinha 2 faculdades e que eu não sabia nada, já que sou cobrador. E cobrador, como todo mundo sabe, vê a vida toda de lado, não é mesmo? Estou falando aqui de cobrador de ônibus, sabe aquele cobrador que acho que circulavam ainda na nossa infância? O Diego não conhece isso. Enfim, e o conto vai indo, ela está falando com um doutor, um médico, sei lá,
talvez alguém da área piscina, explicando coisas e tal. E aí o final do conto diz assim: então, como eu já disse para o senhor, eu tenho os nervos fracos, como eles disseram antes de me aposentar, ou me encostar, como a gente diz. Mas é que o que eu ia ficar fazendo em casa o dia todo? Os meus filhos ficaram lá no bairro dizendo, ouvindo que o pai deles não serve para nada e que a mãe é que sustenta a casa, para dar mau exemplo? Não. Então eu saio de casa todos os dias na mesma hora que saía antes e vou lá para o ponto final. Se o motorista é da minha época, eu embarco e vou dando uma mãozinha para ele e para o cobrador, fazendo isso que eu já relatei para o senhor, de ficar vendo se está todo mundo sentado, como devia estar, se não tem ninguém perturbando ninguém, se está correndo tudo certo, exatamente do jeito que tem que correr. E às vezes eles ficam me olhando meio invocados, sem saber direito o que é que eu estou fazendo ali, qual é afinal a minha função. E a minha função, eu lhe digo, doutor, é de manter a ordem, a harmonia, o bem-estar de todos os passageiros. Nem que para isso, doutor, eu tenha que matar, como lamentavelmente ocorreu nesse feriado de 1º de maio. Está tudo esclarecido agora, né? Aliás, o cara não é doutor, não é delegado, né? Ele está contando que ele foi preso. Mas esse é um conto, assim, no 1º de maio, de um cara, enfim, deu para entender a história, né? O cara que era cobrador. Tal. Mas tu vê que é diálogo puro, né? Uma cena, tu pode fazer um sketch, isso é um sketch dramático, né? E com Total. aquele ritmo Total. de que no fim tudo se explica. Muito bom. Vamos lá então, Diego, vai lá, tua vez. Tá, vou seguir aqui então. Eu vou ler o que eu separei para ler dela, aproveitando, enfim, que eu acho que o grosso da obra é de dramaturgia, né? Eu separei alguns trechos aqui de textos dramáticos dela que, de alguma maneira, colocam o teatro em cena, colocam alguma situação do teatro aparecendo, sejam atrizes, atores, ou como essa aqui que eu vou começar lendo, que eu vou ler o iniciozinho de uma peça intitulada Dá Licença, por Favor, que se passa no teatro. Fica um pouco complicado porque são duas personagens, mas vai ficar tudo bem. Então, um homem e uma mulher, a gente tem a seguinte situação. Plateia de um teatro, uma mulher está sentada, ao lado dela, um lugar vazio, um homem se aproxima. Aí vai o homem. Tem alguém sentado aqui? Aparentemente não, mas a gente nunca sabe. Eu sou espírita, o senhor entende? Não, minha senhora. Pergunto se alguém vai sentar aqui. Bem, eu sou espírita, mas não sou vidente. Como é que eu posso saber? A senhora não entendeu. Eu quero saber se esse lugar está reservado. Não sei. Na verdade, eu própria, antes de vir ao teatro, não sei se devo reservar ou não. O senhor acompanha meu raciocínio, por favor. Se eu venho aqui reservar e chego de noite e vejo que não precisava tê-lo feito, perdi o meu tempo, certo? Se eu não reservo, venho até aqui e está lotado, pior ainda. Tenho de voltar para casa de noite vestida para ir ao teatro sem ter assistido a peça. O senhor sabe que eu, quando tinha uns 18, 20 anos, costumava ir com meu irmão a um bar nas sextas-feiras onde supostamente encontraria um rapaz no qual estava interessada. Digo supostamente porque nunca marcávamos nada. Naquela época se usava muito isso de não marcar as coisas. Os encontros eram assim, quando pintasse. A frase mais corriqueira nas despedidas era: a gente se vê por aí. O que fazia com que perdêssemos um tempão andando por aí na ânsia de provocar um encontro casual. Agora o senhor me diga, não seria mais fácil marcar um encontro? Não economizaríamos tempo ao invés de ficar brincando de esconde-esconde de um bar para outro? Minha senhora, bem, mas como eu dizia, eu e o meu irmão íamos ao tal bar com o fito de encontrar o fulano esse de quem eu falava. O fito naturalmente era só meu, não do meu irmão. Sempre perguntávamos, levamos 2 chaves ou uma só? Eu achava que se levássemos 2 chaves daria azar. O camarada não ia aparecer e teríamos carregado 2 chaves à toa. Por outro lado, vamos que levássemos uma só chave e a criatura aparecesse, pois era o que geralmente acontecia. Levávamos uma só chave e depois o primeiro a chegar tinha de ficar acordado esperando o outro chegar para abrir a porta. Éramos muito solidários, eu e meu irmão. Ainda somos. Bons tempos aqueles em que, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde, eles acabavam aparecendo. Minha senhora, eu gostaria... O mesmo se dá com a questão dos guarda-chuvas, o senhor não acha? Como? O senhor já reparou que sempre que parece que vai chover, se a gente leva a guarda-chuva, não chove. E se a gente não leva, cai um temporal? Então eu pergunto, o que é preferível? Carregar um guarda-chuva o dia inteiro sob o sol ou não carregar e passar o dia inteiro encharcado? Hã?
O senhor já pensou seriamente no assunto? Bem, para dizer a verdade, acho que o senhor deveria. Carregar sempre um guarda-chuva? Não. Pensar no assunto. E aí por aí segue o texto, mas eu acho massa que já dá para ver essa coisa de conseguir transformar uma situação rapidamente em algo meio absurdo, assim, e totalmente envolvente, né? Assim, a gente entra direto na história e tá, segue agora eu quero ver esse diálogo. Era isso. Muito legal. Bom, a gente vai agora ver e ouvir um depoimento do irmão da Vera, Sérgio Caran, que nos concedeu, então, esse depoimento. Ele é também tradutor, um cara que assim, que foi, obviamente, por ser irmão, familiar, mas também por ser ligado ao mundo literário, assim, muito próximo a ela. Então, ele deu um depoimento muito, muito, muito lindo e comovente. Então, vamos ouvir. Pois é difícil falar da Vera, obviamente, porque nós, enfim, éramos 4 irmãos, né? Somos 3 agora, desde que a Vera faleceu. E eu sou o irmão mais velho, né? Tá aquela posição incômoda de irmão mais velho. A gente sempre teve alguns interesses comuns assim na família, entre os irmãos, né? E eu sempre acho isso, sempre disse, teve um determinado momento na vida familiar que a gente fez a cabeça dos meus pais, né? Pelas próprias atividades que a gente desenvolvia, de música, de teatro e tal, e acabava levando um monte de amigos lá para casa, e tinha uma cerimônia que era o almoço de domingo na casa dos meus pais, que estava sempre lotada de gente, de amigos, né? Até que num determinado momento essa coisa ficou insuportável. Mas a Maninha, que é como a gente chamava ela sempre, a Maninha sempre foi muito esperta, muito debochada, né? Muito irônica. E isso, é claro, que se reflete muito no trabalho que ela desenvolveu como escritora, especialmente como dramaturga, né? Ela começou trabalhando como atriz, né? Eu acho que isso, com certeza, deu um lastro assim, para ela saber o que fazer na hora de escrever, né? É uma pessoa que escrevia especificamente para teatro, né? Sabendo muito bem o que estava fazendo. Acho que muito por causa dessa experiência de atriz. Pode parecer meio óbvio, mas enfim, eu acho que isso de fato aconteceu. E ela tinha uma coisa assim, uma facilidade incrível para diálogos, especialmente, né? Que é uma coisa que todas as montagens de todos os textos dela, isso sempre ficou muito claro, assim, né? Acho que são textos feitos assim, sob medida para teatro mesmo, né? Pelo lado familiar é engraçado porque não só nas peças, mas em qualquer outro texto dela, a gente sempre identificava, né? Eu e meus irmãos, sempre identificou muitas coisas da própria família e não só do núcleo familiar mais próximo, mas do núcleo maior, né? De primos, tias, esse tipo de coisa, né? Então, de vez em quando a gente identifica ali um diálogo mais engraçado, alguma coisa, aquele ali a gente já ouviu acontecer, não sei quando e tal. A Maninha sempre foi muito ligada à palavra, né? Desde sempre, e ela teve um trabalho nessa área, assim. Ela foi tradutora, ela foi ficcionista, dramaturga especialmente, enfim, sempre se deu muito bem com esse tipo de atividade. E eu acho, claro, uma coisa muito lamentável o fato dela ter morrido tão jovem, né, com 40 e poucos anos, no momento em que os trabalhos dela estavam começando a ficar mais conhecidos e ela tinha assim, realmente um enorme potencial assim, para escrever outras tantas coisas maravilhosas, né? E eu acho que ela tinha um ouvido muito apurado para uma série de questões que hoje, inclusive, estão assim, na pauta do dia, né? Toda essa questão de autoria feminina, ela tinha uma visão muito peculiar a respeito disso, né? Muito irônica, muito mordaz, muito cruel às vezes, né? A Maninha tinha uma relação com a escrita muito, vou usar uma palavra original aqui, muito visceral, porque ela era muito da caneta Bic e da folha de papel em branco, né?
E o máximo que ela usou de tecnologia foi máquina de escrever. Ela não chegou a trabalhar com computador. Bom, eu não sei até que ponto isso pode ter influenciado na maneira como ela escrevia e tal, mas isso é um dado engraçado, né? Pra gente pensar hoje em dia, em que a gente é totalmente dependente dessa maquininha, né? Então é isso, eu acho que ela teve 40 e poucos anos de vida, muito bem vividos. Uma pena que ela tenha saído de cena tão cedo. E a gente sente saudade dela até hoje. Ok, então vamos seguindo. Agora eu vou fazer a minha leitura. Eu escolhi um trecho de um dos contos que aparece aqui na seção Inéditos. Se chama Aspargos Uruguaios em Oferta. Eu vou ler uns 2 trechos. Ele começa assim: a fim de que não paire qualquer dúvida acerca de meus sentimentos por ti, quero esclarecer desde já que te odeio, que sempre te odiei, e que se por algum momento chegaste a pensar que eram diferentes os meus sentimentos por ti, isso só comprova mais uma vez o que eu já sei, o que na verdade sempre soube. Vocês são todos uns idiotas, ignorantes de pai e mãe. Razões para pensar assim não me faltam, já que eu, como tu sabes, passei metade da minha vida, metade, muito mais, entre tipos como tu. Não te venhas agora melindrar, pensar sequer em te dares esse ar de ofendido. Sabes a que me refiro, não só a boas maneiras, modo de pegar um garfo, beber vinho em taça sem fazer barulho, essas coisas que adoravas classificar como frescuras, com o teu habitual requinte lexical. Não, eu, por meu turno, não seria tão simples, tão óbvio no meu julgamento. Falo de um certo refinamento de alma que falta em você. E que, sejamos francos, se não faltasse, vocês não fariam o que fazem. Certamente teriam outra profissão que não essa. Não venhas me falar em necessidade, em agruras da vida, falta de melhores oportunidades e outros sentimentalismos baratíssimos que não caem bem, mas que são bem típicos da tua classe social, embora não convençam, como de resto nada em vocês convence. Rancor? Amargura de bicha rejeitada que viu um por um sair pela mesma porta, colocando envergonhado, fingimento, claro, o dinheiro no bolso e fazendo de conta que não era por isso. É só por isso que haviam entrado pela dita porta? Pode ser. Não vejo mesmo de que maneira tipos como você podem compreender tipos como eu, sem enquadrar em estereótipos. Não me surpreende. Aliás, para ser bem sincero, há muito tempo que nada me surpreende. E para ser mais sincero ainda, devo dizer que nunca fui daqueles a quem a vida surpreende a todo instante. Se por culpa minha ou da vida, não sei. A verdade é que, até hoje, nem eu me surpreendi com a vida, nem ela se surpreendeu comigo, e nos demos muito bem assim. Melhor, pessoas que se surpreendem muito com as coisas são chatas, sentimentais e dão um trabalho enorme. Assim começa esse conto que se chama Aspargos Uruguaios em Oferta. E a gente vai seguindo, então, agora, vou chamar o depoimento de um grande amigo, parceiraço da Vera Caram, e que tem também aqui um registro para nos oferecer nessa homenagem a ela. Estou falando do ator Zeca Kichelowski. Vera Caram. Éramos 2, amigos, alegres, jovens, curiosos, quase cúmplices. Nossa identificação era tão grande que quando via, ouvia ou lia
alguma coisa que imaginasse pudesse interessar a ela, eu imediatamente pensava: viste? Ouviste? Leste? Nos amamos desde o primeiro momento em que nos vimos no banco vermelho, do lado esquerdo, para quem entra, à direita, para quem está no palco, da plateia do Teatro de Arena. Alunos novos em um curso de interpretação do Grêmio Dramático Açores. Nosso primeiro cumprimento foi uma gargalhada. Primeira carona, primeiro almoço, primeiro cinema, primeiro teatro, sempre as gargalhadas. Foi a pessoa que eu conheci que mais tinha compreensão pelo outro. Tinha uma solidariedade e uma compaixão alheias que nunca mais encontrei em ninguém. Mas não era fácil, obsessiva. Queria amor na milésima potência em que dava, e cobrava este amor. Jamais brigamos. Tínhamos, por assim dizer, rusgas, porque senão fica muito chato, né? Éramos fãs recíprocos. Aplaudimos tudo que o outro fazia, em público, claro, porque no particular a cobra fumava. Sua literatura era, para ela, uma descoberta diária, para mim, uma lição eterna. Vera Caram, enquanto viveu, sempre me incentivou, até para eu fazer as coisas mais loucas, das quais me lembro exatamente, uma por uma. No dia 20 de outubro, faria 60 anos. Faria não, faz. Porque continuo a ver por ela, ouvir para ela, ler ela. Até o dia em que pudermos novamente fazer isso juntos. Ok, então a gente vai seguindo o nosso sarau e agora vamos ouvir mais uma leitura do professor Fischer. Aliás, um clássico que ele já leu várias vezes lá no Sarau Elétrico do Ocidente. Professor. É verdade, é um monólogo, né? uma peça de teatro para uma personagem só, que é uma mulher. Então vocês vão ter que me imaginar aqui uma mulher falando. Não, o nome dessa coisa já é uma maravilha, que é Maldito Coração, me alegra que tu sofras, que é um trecho de uma letra de um bolero rasgadíssimo, né? Que já dá um tom assim irônico para a coisa, mas na verdade esse monólogo aqui, ele não é só irônico, ele termina numa melancolia daquelas de horrível, né? Mas enfim, a história é essa, entra uma mulher em cena, né? E aí a mulher sai falando, eu vou ler aqui, Vera Caram, me desculpa aí, mas eu vou cortar uns pedacinhos assim, só para dar uma ideia do conjunto do enredo. Então a mulher começa falando assim: olha, cada vez que eu conto essa história, eu aumento um pouco a duração do caso, que é para valorizar um pouco mais, sabe como é? No início comecei contando que durou o que de fato durou, isto é, 2 anos, 3 meses e 25 dias. Depois achei que, convenhamos, tanta precisão poderia me fazer passar por uma daquelas pessoas que dão importância demais a coisas que não têm tanta importância assim. Entende o que eu quero dizer? Aquelas pessoas para as quais raramente acontece alguma coisa, o que faz com que elas tenham que dar uma importância exagerada aos mínimos acontecimentos, fazê-los render, enriquecê-los com detalhes, e não digo mentir, mas ornamentar os fatos, a fim de justificar tanta movimentação em torno de coisas que, para outra pessoa, são meramente corriqueiras. Eu não sou dessas pessoas, asseguro. Porém, confesso-lhes que, nesse caso específico, eu usei esse expediente. De que forma? Simples. Cada vez que me refiro ao fato, esse teve, como eu disse, uma duração maior. Daí eu pulo um pedacinho. Depois de um certo tempo, resolvi arredondar e o caso passou a ter durado 2 anos e meio. 2 anos e meio para 3, vocês vão te convir comigo que é um pulo. E logo, logo o caso se prolongou retroativamente para quase 4 anos. Quase 4 anos, não lembro bem, eu dizia displicente. Passei também a ocultar certos detalhes, como de que, por exemplo, nunca moramos na mesma casa, como aconteceu de os meus interlocutores serem levados a pensar, e eu deixei. Deixei. A fazer o quê? Acho sinceramente que se deve deixar as pessoas acreditarem naquilo que elas querem acreditar, não concorda? Passei a ter vivido junto com ele. Nesse caso, por que não dizer que éramos realmente casados? Ora, ninguém pede para olhar a certidão de casamento, assim como ninguém tem a indelicadeza de pedir para olhar o diploma só para uma pessoa que diz que é formada nisso e naquilo. Vocês não concordam? Casados, sim, casados, na cerimônia simples, só com os amigos mais chegados. Sem fotos, que ele não era, como eu já expliquei, muito dado a essas demonstrações.
Não que fosse grosseiro, do tipo fechadão, mas era o que se podia chamar de um homem reservado. Infelizmente, o casamento durou pouco, 7 anos. Não conseguimos evitar a famosa crise dos 7 anos. Uma pena, não é mesmo? Muitos casais não conseguem. Mais adiante, achei que dizer que o casamento acabara por causa de uma crise tão previsível seria uma demonstração de fracasso, para não dizer um clichê. Mudei o enfoque. Não havia sido o fim do casamento, mas uma crise. Ele andou até se envolvendo com outra. Porém, resolvemos tudo como sempre acontece com os casais que têm, como nós tínhamos, uma relação sólida, calcada em sentimentos muito verdadeiros, uma relação honesta mesmo. Aí pula um pedação, aí lá adiante ela diz assim: bem, eu sei que entre idas e vindas, separações e reconciliações foram 12 anos nessa função. Eu disse 12? Era, na verdade, quase 13, mas eu não gosto muito desse número. Acho que ninguém gosta. Por isso, passei a dizer que havia sido 15. Me acharam muito jovem para alguém que tinha ficado casado há 15 anos. Casei muito cedo, eu respondo aos incrédulos. Adolescente mesmo. Algum intrometido acabou descobrindo uma suposta namorada dele, cujo namoro coincidia com o início do meu. Cortei relações. Não me descuidei de nada e não ia ser um deslizezinho qualquer que ia me pegar. Nunca ninguém pôde provar nada. Nada. Como? Se eu tenho fotos com ele, objetos de recordação, joguei tudo fora. Eu sou uma pessoa muito desprezida. Para mim, quando uma coisa acaba, acaba e ponto final. Baraná, baraná. E me desculpe se eu conto todos os detalhes, eu sei que tem gente que detesta saber os detalhes, mas é que 18 anos não se esquecem assim tão facilmente. Aí ela vai adiante e tal. E aí quando chega na reta final, ela diz assim: não vão me dizer que vocês são iguais a esses daqui. Aí ela está no meio da... Imagino eu nunca vi isso representado, né, mas na plateia, com a plateia ali diante de si, né? E ela diz: não vão dizer que vocês são iguais a esses aqui, que só porque eu disse que tinha vivido uma história de amor que durara 30 anos, e eu, coincidentemente, estava fazendo 30 anos de idade naquele exato dia, me aplicaram uma injeção e me trouxeram para cá. Pensando bem, talvez eu não devesse ter ido tão longe, acho que me passei um pouco. Devia ter ficado nos 2 anos, 3 meses e 25 dias que ninguém ia desconfiar. Eu estava indo tão bem. Ninguém jamais ousaria sequer supor que eu e aquele homem só nos conhecíamos de vista. Ou melhor, eu o conhecia de vista e de nome. Sabia tudo a respeito da vida dele e ele nem sonhava com a minha existência. Eu sabia tudo que ele fazia, todos os lugares que ele frequentava, sabia quando estava mal, quando estava bem, quando estava em alta, quando estava em baixa. E o meu estado de espírito fiel, que sempre fui, mudava de acordo com os acontecimentos da vida dele. Eu estava alegre ou triste, dependendo do que estivesse acontecendo com ele. Não me descuidei nunca, atenta a cada movimento dele, sempre durante esses 2 anos, 3 meses e 25 dias em que o segui. E se vocês concordam que fizeram muito bem em me trazer para cá, só porque essa história não aconteceu, a não ser na minha imaginação, eu pergunto, do fundo do meu coração, e onde mais essas histórias podem existir? Tem coisa mais verdadeira do que aquelas que a gente imagina? Vocês me dão licença, mas acabou o horário de visita. Incrível. Dito coração da Vera Caran. Muito, muito bom. Bueno, a gente vai seguindo agora. O Caran, o Sérgio Caran, o irmão da Vera, vai ler um conto da Vera para a gente agora. Vamos lá, Caran. Eu vou ler um conto da Vera que está no livro Há um Incêndio Sob a Chuva Rala, um livro que foi lançado em 99 pela Mercado Aberto. Um livro de contos. O conto se chama A Noiva do Caim. São 2 horas da tarde e ela pode ser vista ali na esquina, vindo da parada de ônibus. De vestidinho floreado, rabo de cavalo e uma sombrinha, uma inacreditável sombrinha na mão. Sentimentos ambíguos deve ter essa mulher. Quem sai de casa para um passeio de barco acredita que não vai chover, em princípio. A sombrinha, no caso de estar enganada. Uma mulher que não quer ser pega desprevenida. Não pela segunda vez. Talvez fosse melhor que não voltasses. É a música que toca no Walkman que ela ganhou de amigo secreto na festa da secretaria onde trabalha tirando xerox. No início não sabia usar aquilo e se sentia muito estranha. Depois acostumou e agora até gosta. E é uma ótima maneira de passar o tempo quando não tem ninguém para atender no xerox. Se bem que isso raramente acontece. E o mais provável é que esqueça daquilo nos ouvidos e só se dê conta quando vê a Cida da biblioteca ou aquele outro de cabelo comprido a lhe fazerem sinais com uma pilha de papéis ou um livro na mão. Tira os fones e só ouve.
uma de cada, com uma expressão debochada, porque eles pensam que ela não entende quando são mais cópias, e ela acha bem bom, porque assim não incomodam tanto. E ela tem mais tempo para ficar ali escutando música. O vestidinho, o rabinho de cavalo e o tal Walkman compõem uma figura que de longe se diria que era uma adolescente. Um pouco mais de perto, alguém nem tão jovem assim, e bem de perto fica-se desconcertado. Não é nem sequer uma mulher que faz de tudo para parecer mais jovem. Não. Trata-se de alguém que tem de si uma ideia completamente diferente da realidade. Uma mulher que pensa que tem um rosto e tem outro, que pensa que tem um corpo e há muito tempo que já não tem mais. Esqueceram de avisar quando mudou e agora ninguém tem coragem. Até porque ninguém se importa o suficiente com isso e até porque, na verdade, ninguém se importa o suficiente com essa mulher. Que de tanto tirar xerox, talvez, acostumou-se com a ideia de que não existe nada especial, ninguém tão original assim que não possa ser copiado. Essa é a mulher que vem vindo ali na esquina e são 2 horas da tarde e ela está vindo para pegar o barco A Noiva do Caí, que só sai às 3 horas, e ela está adiantada porque saiu a caminhar e calculou mal. Mas ela espera, não tem problema, ela espera. Todos os sábados é o mesmo programa, almoçar fora e passear de barco. Depois volta para casa, que há muito tempo que ela parou de sair de noite, a não ser quando tem alguma coisa lá da secretaria, e mesmo assim alguém tem que prometer levá-la em casa, e não é sempre que ela aceita, porque não gosta de badalar e não quer intimidades. A não ser das 9 às 6, que é o horário que elas ficam no xerox, e daí tudo bem, porque é seu trabalho mesmo, e no trabalho a gente tem que se relacionar bem com os colegas, ponto final. Tem gente que não gosta dela, mas não é a maioria. A maioria simpatiza muito, só não saberiam dizer muita coisa dela, pois ela não se abre muito, isto é, fala bastante até, mas é sempre sobre outras pessoas, sobre assuntos gerais, em tese, nunca com histórias pessoais, ou de pessoas que tenham feito parte de sua vida. Pouco se sabe da vida dela, e quando ela começa a ficar sem assunto, ou nota que o assunto pode descambar para a vida íntima, começa a falar em novelas. Muitas vezes são novelas antigas até. Novelas que ninguém se lembra de ter visto, havendo mesmo a hipótese de essas novelas serem todas inventadas. Como, por exemplo, a da moça que estava noiva e, faltando 12 dias para o casamento, descobriu que o noivo não era nada daquilo que ela pensava. Pelo contrário, era um grandíssimo de um canalha, tendo inclusive outra família numa cidade próxima, com filhos, casa, um carrinho na garagem, e por isso estava sempre economizando. E não para o casamento com ela, que nunca se soube se chegaria a acontecer ou não, que jeito ele daria. Porque a moça, a mocinha no caso, levou para dar um passeio de barco, um romântico barco, e que não sairia caro, ele não precisava se preocupar. Ela havia se informado de tudo, e não é que, como estava nublado e não tinha quase ninguém no barco, a mulher, a mocinha da história, atirou o cafajeste no rio e o desgraçado não sabia nadar e foi um acidente comentadíssimo na época, isto é, na novela, porque o corpo, aquele corpo disputado por 2, e sabe-se lá mais quantas, que nesses casos tudo é possível, nunca, mas nunca foi encontrado. Agora a gente tem mais uma homenagem, dessa vez o Zeca Kichalowski vai ler um poema que ele fez para sua grande amiga Vera Caram. Eu, quando fui convidado para dar um depoimento sobre a Vera, eu pensei em várias coisas. E eu acho que não existe nada que eu já não tenha dito sobre ela. Daí eu me lembrei de um poema que eu escrevi para ela 1 ano depois da sua morte. Então eu vou ler este poema. Chama Vero. A boca sempre vermelha, a língua sempre afiada, veludo, veloz. Vera, viagem em busca da verdade. Veritas, verdade, veritá. Sempre verdadeira, sempre vera. Assim como a vida, assim como a morte. Vou vivo em busca da vida, em busca do vento. Sempre verás Vera, na vontade, no voto, em voz, na volúpia, no volume de Vera, na velocidade da virtude, no vinho vermelho, como a boca de Vera, como Vera, vestida de vida, Vera verdadeiramente será sempre vero, veritas, veritá. Vera sempre verdade será Vera.
Seguimos, então, o nosso sarau elétrico aqui dentro do ciclo de leituras online em homenagem a Vera Caram. Vai lá, Diego Grande. Bom, eu vou ler aqui, então, continuando aquela história de pegar no teatro dela algum tipo de representação do próprio teatro, né? Tem um texto dela, uma peça, né, chamada Será que é ao contrário a vida de atriz? Que é uma espécie de sketch, assim, cinco pequenos sketches, 5 monólogos, né? Em que é, portanto, essa atriz falando da sua vida. E eu vou ler dois desses trechos, duas dessas sketches, só para vocês pegarem um pouco. Então, primeiro é da segunda parte, depois eu leio o trechinho final. Então, ela começa dizendo assim: adoro chegar bem cedo aqui, só para ter mais tempo para ficar pensando. Quando eu ainda vivia com o Bruno, ia bem cedo para o teatro para fugir da bagunça lá de casa. Tinha uma leve impressão de que ele me sugava. Ai, negrinha, o que custa ir na lavanderia? Só trabalha de noite. Eu sim sou escravo do horário. Mas, meu anjo, eu dizia, uma atriz precisa se exercitar, fazer coisas durante o dia que aprimorem o seu trabalho à noite. Ele não entendia. Achava que lavar pratos era mais do que bom em termos de exercício. Quem sabe eu até não usaria essa experiência enriquecedora, essa relação estreita que eu tinha com o Minerva Plus, quando fizesse papel de dono de casa. Mas, Bruno, tu acha mesmo que algum dia vão me dar papel de uma dona de casa? Dessas que têm filhos e limpam as mãos no avental e quando se inclinam para servir a papinha do filho, um decote generoso deixa entrever os fartos seios? Francamente, seria abusar dos progressos da ciência. Ele morria de rir, me achava engraçadíssima. Decididamente, ele não me levava a sério. Achava que eu estava sempre representando. E não é que eu não estivesse. Afinal, o próprio fato de eu viver com ele e formarmos um casal não era uma representação? Com a diferença de que eu levava a sério o papel e ele era um canastrão. Fui obrigada a cancelar a temporada por falta de empenho do ator que contracenava comigo. O cenário ficou todo comigo. Afinal, fui eu praticamente a produtora durante 6 anos. E sem patrocinador. O pior é que, de vez em quando, me pego com sonhos de uma remontagem. Bom, quem sabe, né? Com algum outro ator mais talentoso, mais empenhado no seu papel. Afinal, em teatro, tudo é possível. Aí eu vou pular lá para o trecho final, só para a gente ver um pouco mais dessa figura falando. Bom, então ela já falou que gostava de chegar cedo no teatro, né? E agora, de fato, ela está ali, é quase a hora. Meu Deus, tá quase na hora. Me passou uma ideia horrível pela cabeça agora. E se hoje, justamente hoje, não vier ninguém? Se tiverem resolvido todos de combinação, um verdadeiro complô mesmo, como eles costumam fazer de vez em quando, ficar em casa, enrolados em cobertores, comendo bombom e vendo televisão. Afinal, eles têm esse direito. O direito de ir e vir, e até de não ir e não vir. Ou pior ainda, se vierem, mas chegar na hora H, e eu descobri no meio de uma fala que não sou uma atriz. Se não rirem na hora que espero que riam, se não se emocionarem quando espero que se emocionem. Se tossirem, se dormirem, se roncarem, se bocejarem. Impossível que, em pleno fim do século XX, não tenham inventado uma maneira de prever, de, por que não, controlar a reação do público. Pensando bem, acho que por precaução a gente deveria distribuir um folheto para o público com instruções. Cena 1, sorrir. Cena 2, rir mais alto. Cena 3, dar gargalhadas seguidas de gritos. Cena 4, suspirar profundamente comovido. Cena 5, ir às lágrimas. Cena 6, chorar convulsivamente. Não seria mais seguro? Bom, tá. Vocês vão me dizer que se eu estivesse realmente procurando segurança, estaria fazendo outra coisa, menos teatro. Vocês estão certos. É isso aí. Muito bom. Será que, ao contrário, a vida de atriz? O texto é fantástico. Eu vou ler mais um trechinho daquele conto que é muito longo, mas deu para sentir ali, né, toda a coisa da amargura daquele personagem, né, o que ele mesmo se chama de bicha amarga. E num outro trecho, o
o conto tem um desfecho dramático e tal, mas tem um outro trecho aqui muito interessante, e ele é assim uma espécie de uma coleção de pequenos relatos, né, em primeira pessoa dessa tal bicha, que é enganada sucessivamente por diferentes michês. Então ele diz assim: uma vez acho que amei sim, não foi a ti, posso garantir. Eu era jovem e sabia que era forte, ou achava. Passou, não deixou marcas. Todos pensaram que eu estava sofrendo e para que a ocasião não passasse em brancas nuvens, andei algumas noites bebendo um pouco demais. Me queixei aos amigos, principalmente àqueles que eu sabia que fariam uma boa divulgação do fato. Mas mais por respeito àquela pessoa que pensou ter sido tão importante para mim do que por dor mesmo. Por obrigação, porque a gente sabe como é humilhante quando se sabe que a pessoa de quem acabamos de nos separar está bem. Eu ouvi as gargalhadas ontem no bar. É horrível, é horrível, é uma ofensa. Ninguém tem o direito de não sofrer quando o amor acaba. Adorei essa frase. Ninguém tem o direito de não sofrer quando o amor acaba. É verdadeiramente uma falta de consideração. Mas devo te dizer que naquela época não me faltavam opções. E se eu não fosse tão enjoada para comer, entre aspas aqui, como dizia o falecido Mário, nunca estaria sozinho. Que ironia. Se eu acreditasse em castigo, diria que a língua fala e o resto vocês sabem. Mas não acredito em nada. E acreditar em castigo, por quê? Tá aí, então, esse é mais um trecho do conto Aspargos Uruguaios em Oferta. Bueno, a gente está meio que chegando ao final desse nosso sarau. Vou pedir, então, ao professor para dar o seu toque final. É isso aí, gurizada. Muito bom, né? Agora, nesses momentos, ficar lembrando da Vera, mas de ver também como é boa, como é competente, né? Como é bacana essa literatura que ela deixou, né? Se eu fosse de teatro, acho que eu ia gostar de encenar isso aqui. Mas eu sou só um leitor, né, Katia Suma? Nós lemos assim, desse jeitinho manso. É isso aí, muito bom lembrar da Vera nos seus 60 anos. Mas olha, professor, aquele texto último que tu leu, Maldito Coração Me Alegra que tu sofras, tu poderia encenar tranquilamente, porque tu já tá assim. Uma peruca, uma coisa... 2 votos. Vamos fazer essa campanha aí que de repente o professor se anima. E aí, Diego? Não, é isso aí, legal. Diego... Estamos aprendendo aí com as tecnologias a fazer o lance à distância, mas então, mesmo à distância, a gente acho que tem que agradecer aí o convite, né, da Secretaria Municipal de Cultura para participar desse ciclo de leituras da obra da Vera, e espero que todo mundo aí tenha curtido. O Sarau Elétrico segue em frente aí, a gente vai batalhando do jeito que dá aí, mas valeu a audiência de todo mundo aí. Valeu, então era isso mesmo. Eu queria também agradecer a Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura pelo convite para participar desse sarau dentro do ciclo de leituras online em homenagem a Vera Caram. A gente fica por aqui, então, nos falamos aí numa próxima. Super valeu, até!